Eu vou realizar uma segunda simulação desativando esses controles para a gente poder fazer um comparativo. Tá? Então, eu venho aqui na aba de edição, eu vou desativar aqui o controle de temperatura, né, em função do ΔT. Então, não importa se a temperatura externa for maior do que a temperatura interna. E eu posso pegar aqui em atividade e vou desativar também a temperatura mínima da sala. Né? Então, ele não vai ter nenhum tipo de controle. Tá? E quando a gente faz isso, eu vou realizar aqui uma nova simulação e a gente consegue, então, comparar esses resultados. Então, eu venho aqui novamente em Simulation. Como eu alterei, ele vai dar aqui para eu atualizar os dados. Né? Então, vou novamente atualizar. Agora eu vou dar um nome aqui que é sem controle, né? Já que a gente desativou os controles de temperatura. É o mesmo período analisado, né? O mesmo intervalo aqui. E mantendo o Simulation Manager para a gente poder comparar os resultados. E aí eu dou OK. Ele já vai preparar aqui os resultados da simulação. Né? E aí a gente consegue abrir até de maneira simultânea os dois resultados, avaliar gráficos ali de maneira simultânea, o que facilita ali a comparação de resultados. Tá? Então eu posso escolher qual que eu quero avaliar. Né? Então eu vou pegar aqui o sem controle de temperatura. Quando eu abro os gráficos aqui dentro do Design Builder, a gente consegue verificar que o uso da ventilação ele vai seguir exclusivamente o perfil de uso, né, que está acompanhando ali a ocupação. Né? Então, os controles de temperatura eles já não estão sendo aplicados aqui. Né? Então, ele vai exclusivamente em função da ocupação. Né? Então, a gente viu que no primeiro momento era 25%, ele vem 25%, depois 50%, até ele atingir a ocupação máxima. Depois ele reduz, retoma, e aí ele volta a cair. Tá? Isso a gente consegue verificar para qualquer ambiente aqui da nossa edificação. Tá? Eu consigo avaliar também, como eu fiz as duas simulações utilizando o Simulation Manager, eu consigo gerar um gráfico um pouco melhor para a gente poder comparar esses resultados. Né? Eu abro aqui no Results Viewer, né, que é um aplicativo aqui do próprio Design Builder que permite que a gente possa avaliar esses resultados. Tá? Então, eu vou abrir aqui no Time Step e eu seleciono qual simulação que eu quero avaliar. Né? Sem controle de temperatura, com controle de temperatura. Então, se eu pegar primeiro com controle, né, eu posso selecionar aqui a área. Né? Então, eu vou pegar lá para o ambiente de circulação, que nós estávamos analisando inicialmente. Eu vou pegar aqui a temperatura do ar, né, dou 2 cliques, ele já me aparece um gráfico com a temperatura, né, para o período avaliado. Vou pegar a temperatura externa para a gente comparar. Tá? Então, aqui a temperatura externa, ele coloca no mesmo gráfico. E eu vou colocar um novo gráfico mostrando a troca de ar. Tá? Então, aqui, Zone Ventilation Air Change. Eu coloco isso num novo gráfico. Tá? E a gente consegue observar, né, que em um ponto aqui no primeiro dia, aliás, no segundo dia, no primeiro dia que a gente tem ocupação, por um momento, a temperatura que está em vermelho aqui, né, ela ultrapassa a temperatura interna, que é justamente o ponto onde a ventilação ela é desativada. Né? Aqui a temperatura, existem alguns momentos que elas também se igualam, né? A gente consegue ver que por um breve momento a ventilação também ela é desativada, e no último dia ela acaba ficando mais evidente. Né? A linha em vermelho, que é a temperatura externa, ela ultrapassa a temperatura interna da sala. Tá? E aí a gente vê que a ventilação, em função daquele controle, né, ela foi, então, desativada. Tá? A gente pode fazer um novo gráfico, agora observando sem o controle. Né? Então, eu vou excluir esses gráficos aqui. Vou pegar sem o controle de temperatura e a gente pode avaliar os mesmos ambientes. Né? Então, vou pegar aqui na circulação a temperatura do ambiente. Tá? Vou pegar a temperatura aqui do ar externo e vamos pegar a troca de ar. Né? Então, seria aqui. Tá? Então, aqui a gente percebe que, independente da diferença de temperatura, mesmo a temperatura externa sendo maior, como nessa simulação a gente desativou esse tipo de controle, a ventilação ela acaba ficando, né, exclusivamente em função da ocupação. Então, ele vai seguindo o perfil
de ocupação, né, e a ventilação acontece independente dos valores de temperatura. Tá? Bom, essa foi a primeira análise, né, a primeira abordagem que a gente pode ter de simulação. A gente vai fazer agora a análise um pouco mais detalhada, tá? Então, a primeira abordagem seria essa, né, que é o schedule, que é a mais simplificada, onde a gente informa para o software qual que é a taxa que a gente quer utilizar. Então, uma forma até da gente verificar qual que é como que a edificação ela se comporta, né, em função ali da ventilação natural. E o segundo tipo, que é o mais detalhado, né, que o Design Builder traz como calculated, né, que é indicado para casos em que se deseja estimar a taxa de ventilação que pode ser alcançada em uma situação específica. Tá? Aqui, o tamanho das aberturas, né, a porcentagem de abertura, a orientação dessas aberturas já vão influenciar agora nos nossos resultados. Né? A gente percebeu que na simulação anterior, né, a gente não definiu se a janela estava aberta, a porcentagem de abertura, né, porque ali a gente já define uma taxa, né, pré-estabelecida. Aqui não, aqui já vai influenciar, tá? Porque em função ali da pressão do vento, a gente vai ter regiões com maior ou menor incidência de ventilação, tá? Então aqui a gente define as aberturas, né, o tipo de controle, né, e também configurar set points de temperatura, da mesma forma, tanto a temperatura interna quanto a temperatura externa. Né? Porém, mais dados ali acabam sendo necessários, né, em função aqui das aberturas, porém os resultados eles acabam sendo mais precisos. Tá? Para a gente fazer essa análise no Design Builder, então, retomando aqui o nosso modelo, o primeiro passo é a gente ajustar aqui no Model Options o tipo de análise que a gente quer fazer. Então, a gente vai tirar aqui do Schedule e passar para o Calculated. Tá? Aqui, ele já vai considerar a simulação, né, com mais detalhes. E ele acrescenta uma nova opção aqui, que é com relação ao método, né, de vedação ali em função da infiltração. Tá? Ele tem duas opções. Então, ele tem a primeira, que é o Template Slider, né, que basicamente ele já traz valores pré-estabelecidos, que a gente disse, né, se é uma boa vedação, se é uma vedação, né, um pouco pior, ou Crack Template, que a gente entra com alguns valores. Né? Essa segunda opção ela é mais interessante, principalmente quando a gente está trabalhando ali com a norma de desempenho, né, que ela traz ali alguns valores para as frestas, que a gente consegue editar nessa segunda opção. Tá? Eu vou deixar aqui o Template Slider para a gente poder apresentar as outras funções. Tá? Eu dou um OK, ele já vai aplicar isso para toda a edificação. Tá? Quando a gente vem aqui em HVAC, ele está mantendo o mesmo padrão da última simulação que a gente realizou. Tá? Eu vou desativar aqui a ventilação natural e a gente vai verificar um ponto aqui, que quando eu venho em openings, né, openings é onde a gente ajusta as aberturas, janelas, os materiais, né, a porcentagem de abertura. Quando a gente vem em openings, eu não tenho uma opção aqui para definir como que é o controle, né? Que horas que a janela vai abrir, que horas que a janela vai fechar. Isso em função de eu ter desativado a ventilação natural. Tá? Uma vez que eu abro aqui, eu aciono a ventilação natural, já me aparece essa opção aqui de Operation. Tá? Que é aqui que a gente vai definir um cronograma de uso, né, das aberturas da janela. Que hora que ela vai abrir, que horas que ela vai fechar. Tá? E aqui, diferente da primeira abordagem que a gente trabalhou, que era mais simplificada, ele não é em função, né, não é proporcional à ocupação. Né? Então, aqui, se eu tiver um mínimo de ocupação, ele já vai considerar que a janela vai estar aberta. Tá? Então, eu posso selecionar algum cronograma já, né, da própria biblioteca do software ou criar um cronograma aqui de abertura e fechamento das janelas. Tá? Uma outra opção que a gente tem aqui, quando eu venho em atividades, a gente percebe que, principalmente se tratando aqui de ventilação natural, algumas opções elas vão estar com fundo verde. Tá? O que seria isso aqui? Né? Ele até traz essa informação aqui no menu de ajuda, que o que tiver com esse fundo verde, ele não é levado em consideração na simulação,
tá? Porém, ele acaba utilizando essas informações para um eventual cálculo ali de carga térmica, tá? Mas independente do que a gente ajustar para a simulação de ventilação natural, ele não leva em consideração. A mesma coisa aqui, né? Então eu tenho aqui na aba de construção o modelo de infiltração, tá? Ele previamente estava com 0,7, porém eu posso mudar esse valor que não vai influenciar nos nossos resultados, tá? Aqui da simulação de ventilação natural. E aqui aquele primeiro método, né, com relação ali às vedações, que a gente pode selecionar, né? Se ela vai aqui, né, de muito ruim até excelente, né? Normalmente é recomendada ali para edificações mais novas, né? A gente pode deixar aqui em good, que já vai atender aqui para a gente, tá? Com relação aos controles, eu posso vir aqui em atividade, né? Posso deixar aqui um mínimo de temperatura de 24 graus, né, dentro da sala. Então, se for menor do que 24 graus, a ventilação natural ela acaba sendo desativada. E os outros controles aqui, ele não é levado em consideração, tá? Então, tanto o ΔT quanto a temperatura mínima ou máxima externa. Um outro ponto que a gente pode observar aqui, quando trabalha com esse modelo mais detalhado, eu posso fazer uma análise, né, gráfica dentro do próprio modelo, a gente identificando vetores ali, por exemplo, de entrada de ar, de saída de ar, o que torna até bastante interessante da gente avaliar. Então, eu vou pegar um ambiente em específico aqui, eu vou pegar a recepção, que é esse ambiente aqui da direita, né? Quando eu seleciono aqui, eu venho aqui em opções, ele já, né, deixa em evidência esse ambiente para a gente. Eu tenho uma porta, né, aqui, e uma janela nessa outra parede, e eu quero identificar nesse ambiente, né, por onde que está entrando o ar, por onde que está saindo. Eu posso marcar essa opção aqui, eu venho em miscelâneos, né, usar opções aqui de saída, e eu marco essa opção aqui que ele vai mostrar para a gente os vetores, né, do fluxo de ar na entrada e o fluxo de ar na saída, tá? E aí eu vou, então, simular toda a nossa edificação. Então, vem aqui em Simulation, né, a gente já fez aqui as configurações, atualizar os dados. Vamos manter o mesmo período, né, do dia 20 ao dia 26, os mesmos intervalos de saída. Então, o nome aqui só de ventilação natural. Pode colocar aqui 6 time steps. E não precisa utilizar o Simulation Manager, porque a gente vai fazer uma simulação só. E aí eu dou OK. Agora a gente vai verificar aquele o perfil, né, o comportamento ali da taxa de ventilação, ela não vai seguir, né, aquele padrão que a gente viu na simulação anterior, né, basicamente ele acompanhando o perfil de ocupação. Ele já tem um perfil um pouco mais aleatório, né? Aí vai depender da incidência de vento, né, das aberturas, tá? E que ele está realizando aqui, então, finalizando os cálculos. Para a gente já avaliar o gráfico. Um ponto também que eu acabei não mostrando, mas é onde a gente define o percentual de abertura, né? Quantos por cento da janela, onde que a gente configura, né, os caixilhos, a gente pode fazer esse ajuste.